Muito bem, pessoal. Então, estamos gravando. Vamos continuando, então, falando sobre temas relacionados à estática, né? Como vocês viram antes, né? Então, até a aula anterior, a gente estava falando agora de treliças, né? 10 minutos atrás, 8 minutos atrás, a gente estava falando de treliças. E o que eu acho muito bacana da gente refletir sobre treliças é que os dois métodos de solução seguem sendo simplesmente aplicações da primeira lei de Newton, né? Se algo está parado, então somatório de forças é igual a zero, somatório de momentos é igual a zero e assim por diante. Então a gente vê como é poderosa essa ideia, né? Essa ideia da primeira lei de Newton, como ela é a base de tudo que se faz em estática. E isso também aparece também nas partes de dinâmica, né? Essa parte existe todo o corpo que se move com uma determinada velocidade que não pode ser negligenciado. A gente também tem um componente estático e um componente dinâmico. Então, as leis de Newton, a mecânica clássica, a boa parte do poder da mecânica clássica está associado a isso, né? Que é uma coisa que está presente em tudo. São ideias que perpassam a grande parte das aplicações de engenharia que acontecem no nosso dia a dia, tudo que não está nem muito rápido para o lado da relatividade, nem muito pequeno para o lado da mecânica quântica, a gente consegue descrever com essas ideias que são relativamente simples de enunciar, né? De dizer o que elas querem dizer. A gente desdobra elas em várias formas e começa a descrever coisas interessantes, tá? As treliças não são um único tipo de estruturas, né? Lembre-se que para as treliças a gente fez várias ressalvas, né? Para ser uma treliça plana simples, tem que ser assim, só conectado pelos nós, só pode ter forças aplicadas nos nós e tal. No caso geral, né, o que diferenciaria, né? Então, antes de eu passar para o próximo capítulo, especificamente, eu gostaria só de mencionar brevemente um outro tipo de estruturas que são chamados de pórticos. E os pórticos eles podem ter cara muito similar a uma treliça, tá? Mas o que vai diferenciar eles é justamente a gente não estar respeitando aquela exigência. Aumentei um pouquinho a luminosidade que eu não estava enxergando. Não respeitar aquela exigência de haver apenas cargas aplicadas nos nós, nas extremidades e tal, tá? Então, sempre que a gente tem elementos que ele chamou de sempre que temos elementos multiforça, então são elementos que têm mais do que apenas as cargas nas extremidades, tá? A gente tem alguma coisa que a gente chama de pórticos ou máquinas mesmo, tá? Então, ele usa meio que como sinônimos aqui, tá? A gente não faz muita distinção. Pelo menos ele não gasta muito tempo fazendo a distinção de até onde é pórtico, até o que é máquina e tal. Então, o que seriam esses elementos multiforças? Então, imagina o seguinte, a gente tem ali duas barrinhas conectadas dessa forma. Até aí, muito parecido com treliça, tá? Digamos que eu tenho um pino que trava uma aqui no chão e uma outra que trava com um rolete, que está com um rolete aqui. E para fixar esse cara, no lugar de a gente ter uma união ali entre esses dois, entre os vértices, né, as extremidades desses elementos, a gente tem um elemento que faça isso aqui, ó. Um elemento que passa aqui por trás, por exemplo, e está sendo carregado, digamos, com uma força P. Então, para uma estrutura como essa, se você desenhar qualquer diagrama de corpo livre de qualquer uma das partes dessa estrutura, você vê que a gente não está no caso de treliças simples, tá? Então, a gente não está conectando pelos nós. Pega esse elemento, vamos chamar esse cara aqui de A, B, C, e aqui eu tenho D e E, tá? Se você pegar só o elemento AB, por exemplo, a gente pode ser que a gente tenha a gente vai ter, desculpa, reações de apoio, né? Reação de A na direção de Y, reação de A na direção de X. Aqui a gente pode ter uma força que está na direção desse elemento B, tá? Poderia ter uma força aqui. Mas essa força não necessariamente está simplesmente alinhada com o elemento B, porque ele pode estar, se essa força estiver aplicada de uma determinada forma, ela pode ter componentes diferentes, tá? Então eu posso ter uma força que vem de B aqui
não necessariamente alinhado só ele com B. E além disso, eu vou ter uma força aqui no ponto D. E claramente agora eu não posso mais dizer que esse elemento está apenas em tração ou apenas em compressão. Ele pode estar em flexão, né, formando uma barriguinha ali no meio do caminho. Ele pode estar de diversas formas diferentes, tá? E quando a gente tem esses elementos multiforças, né, a gente tem esse caso que se chama de pórticos e ou máquinas, tá? Tem um ano. Não vamos gastar tempo falando, distinguindo esses dois, mas é uma situação diferente, tá? E daí, como não são respeitadas as condições de treliça simples, não podemos mais usar, né, os mesmos métodos. Para o método dos nós, isso é claro, né? Que a gente não faz sentido a gente pensar apenas em forças alinhadas com os elementos, agora que eles podem estar carregados no meio deles, né? E para o método das seções pode parecer estranho, porque eu falei que o método das seções vale para qualquer coisa. E de fato, o método das seções vale para qualquer coisa. Só que na hora que eu cortar, o que era a vantagem quando a gente tinha visto no método das seções para treliças? A gente já admitia que para treliças simples as forças estavam alinhadas com os elementos. Então eu cortava 3 barras, né? Fiz um corte ali numa treliça, cortei 3 barras, pintavam 3 incógnitas apenas, porque as direções já eram definidas, bastava descobrir a magnitude e o sentido dele. Agora, eu fazendo um corte como esse, como os elementos eles podem estar carregados em qualquer das direções, eu não posso simplesmente botar as forças alinhadas com esses elementos, percebe? Eu sempre tenho que botar forças e momentos internos, né? Pode aparecer ainda momentos internos, e acaba aparecendo equações demais do que eu conseguiria, comparado ao que eu conseguiria resolver com equações de equilíbrio, tá bom? Então, por isso, os métodos que a gente tinha visto até agora não são úteis para resolver esses casos de pórticos e máquinas, né? O que a gente faz, então, em pórticos e máquinas? Então, para resolver esses caras, né, o que a gente tem que se preocupar, a gente faz uma resolução de uma sequência de problemas de equilíbrio. Acho que eu demonstrei minha idade, né? Não existe mais trema, né? Demonstrei minha idade. Fazer o quê? Acontece, sou cringe. Então, o que a gente faz? A gente desmembra esses caras todos, né? Eu mostrei aqui o que seria o diagrama de corpo livre do elemento AB. Eu vou fazer, então, um diagrama de corpo livre para cada um dos elementos envolvidos, tá? Então, para aquela estrutura ali, eu teria esse diagrama de corpo livre para o elemento AB, teria um outro diagrama de corpo livre para aquele elemento transversal ali, que a gente tinha força no ponto D, força no ponto E e a força aplicada aqui de P, tá? E é importante, sempre que a gente for desenhar esses caras, as forças serem coerentes e respeitarem ah, aquele critério de ação e reação. Então, se sobre a barra B aparece uma força FD apontando para cima, do jeito que eu desenhei aqui, no lado correspondente, do outro lado, a gente tem que fazer ela aparecer no sentido oposto, por ação e reação. Não é uma força externa, a força de interação somada o que age sobre o elemento AB e o que age sobre esse elemento DE, tem que se somar e dar zero, porque não tem nenhuma força externa líquida aplicada naquele ponto. Então a gente tem que tomar esses cuidados, tá? E para cada um dos elementos envolvidos, então, a gente vai fazer diagramas de corpo livre. Diagrama de corpo livre do elemento que passa por DE. E, finalmente, o diagrama de corpo livre do elemento BC, que tem, como é que ele tinha desenhado antes? Eu tinha desenhado, é BC aqui, né? Não é BE.
Então, eu tinha desenhado ele diagonal para cima, agora eu vou diagonal para baixo. Ali eu tinha desenhado FE para cima, vou desenhar FE para baixo aqui. E a reação C na direção de Y, e esses caras têm que se equilibrar, tá? E daí, para cada um deles, a gente resolve um sistema da mesma forma como a gente resolvia no capítulo passado, tá? A resolução de um sistema desse. O que é complicado desses camaradas, de resolver um problema como esse, é que para algum desses elementos, a gente tem mais incógnitas do que outros. Então, às vezes, se eu não vou poder escolher começar por qualquer um desses elementos, né? Se eu tentar começar, sei lá, pelo elemento DE, eu não vou conseguir saber quanto é que vale. Eu vou ter que ver qual é a sequência de informações, o fluxo de informações, para eu conseguir ir encontrando essas variáveis aos poucos, tá bom? Para isso, assim, seria legal a gente fazer mais exemplos, mas eu não quero perder muito tempo, eu só queria mencionar, né, o que seriam estruturas que não seriam necessariamente treliças. E se vocês forem ver na lista de problemas, né, esse tipo de classificação de pórticos de máquinas e tal, ele inclui basicamente braços e partes de máquinas de tudo quanto é tipo. A gente tem problemas resolvidos de guindastes, de retroescavadeiras, de polias com várias coisas, a gente tem alicates que têm um determinado comprimento. Então, vários tipos de mecanismos que a gente vê em máquinas, efetivamente, eles não são treliçados. Tá? As treliças existem, como eu falei para vocês, né? A gente vê em diversos lugares do nosso dia a dia, mas quando a gente está falando de máquinas, efetivamente, né? de coisas que têm uma função específica, assim, para fazer, né? operar alguma coisa e tal, a gente geralmente vai ter o caso não treliçado, a gente vai ter um caso com mais do que duas forças nas extremidades que agem sobre esses elementos, tá? Então, eu não vou resolver agora nenhum tipo de problema, vamos seguir adiante, né? Eu acho que a aula de hoje vai ser mais teórica mesmo, a gente segue adiante falando sobre as teorias das coisas e depois, não sei se sobrar um tempinho ao final da aula, a gente pode tentar resolver uns probleminhas, ou eu posso fazer também aquela alternativa de pegar e resolver uns 2 ou 3 problemas de cada um desses assuntos e deixo disponível para vocês em PDF, só para vocês terem um contato maior. De qualquer forma, enquanto eu não consigo fazer um PDF como esse, lembre-se que vocês sempre têm acesso aos problemas resolvidos, né, dos livros, e eles ajudam bastante, tá? Então tá, então essa era uma forma da gente acabar ali o capítulo de estruturas, né, falando sobre essas coisas. Claro que teria que praticar bastante para esses conceitos internalizarem na gente, né, mas eu gostaria que a gente falasse sobre mais coisas. E eu vou falar especificamente agora sobre algo que já deve estar aparecendo há muito tempo no Hibbeler, tá? Então, nos problemas lá de equilíbrio do Hibbeler, você já tinha várias dessas coisas aqui, que são forças distribuídas. Então, vamos escolher uma corzinha, outra seção aqui, vamos de, sei lá, forças distribuídas, o que são? Como vivem, do que se alimentam, né? Seguinte, a gente, até agora, tudo que a gente tinha falado, né, tanto de momentos e de forças aplicadas, né, de carregamentos sobre uma estrutura, tudo que a gente tinha falado eram cargas concentradas. Então, a gente olhava até o momento, a gente tinha uma parte de uma estrutura, podia ter um formato qualquer, mas ela sempre tinha uma força aplicada num ponto, um momento aplicado num ponto, esse tipo de coisa, tá? Só que, se a gente for pensar fisicamente mesmo no que isso quer dizer, né? Essa aproximação de forças concentradas num ponto é apenas uma aproximação. Sempre que você vai aplicar força num determinado lugar, né? Imagina a prateleira que está atrás de mim ali, eu estou apoiando com o meu dedo, fazendo uma força. Poxa, é praticamente uma força concentrada num único ponto. Mas se eu der um zoom, eu vou ver que o meu dedo não está num ponto só, ele está numa área, está distribuindo uma certa quantidade de força numa área, tá? Então, essa aproximação que a gente faz de forças concentradas, ela tem um certo nível de validade. Ela vale até um determinado ponto, mas a gente sabe que que ela tem suas limitações. Tá? Outra coisa, então, geralmente as forças estão distribuídas ao longo de um determinado comprimento. Outra coisa que também é algo de força distribuída, a gente até agora vinha tratando, por exemplo, com o peso de um corpo concentrando toda a sua massa num único ponto, que era o centro de massa. Tá? Ora,
o corpo como um todo não tem toda a massa concentrada naquele ponto. A gente que estava aproximando, né, concentrando a massa desse cara num determinado lugar. Essas aproximações de forças concentradas num único ponto, forças que são distribuídas e a gente concentra num único ponto por um determinado motivo qualquer, essas coisas valem, né? Não é errado a gente fazer isso, mas isso tem validade quando a gente está determinando grandezas como forças, como reações de apoio, tá? Então, se uma carga é distribuída e eu acho o ponto onde ela deve ser concentrada, né? Faço uma força equivalente e concentro ela num ponto, eu concentrar essa força num ponto quer dizer que eu posso calcular as reações de apoio fingindo que toda a força estava naquele ponto concentrado e as minhas reações de apoio vão ser perfeitas, corretas, tá? Só que quando a gente está pensando mais lá para frente, mais lá em resistência dos materiais, né, naquele método das seções que eu tinha falado para vocês, imagina alguma coisa assim, ó. Tem uma carga tem uma viga que tem um peso considerável e ela não está carregada ainda. Ela está simplesmente apoiada entre um pino e um rolete. Então, o que está carregando ela é o peso próprio. E o peso próprio pode ser bastante considerável. Eu posso ter um desenvolvimento de um alto nível de solicitação de material apenas pelo peso próprio. Tá? Então, o que a gente estava fazendo? A gente concentrava isso no centro de massa, né? Substituía o peso total no centro de massa. Mas, na verdade, o que existia era uma distribuição de carga. Se essa viga fosse uniforme, a gente saberia que a gente tinha não sei quantos quilogramas por metro de viga. E geralmente essas cargas distribuídas são representadas dessa forma, tá? A gente tem setinhas e uma linha em cima que define mais ou menos o formato da equação, que está definindo isso. Então a gente substituía essa massa linear aqui, tá? Então, eu não sei, eu não me lembro qual é a unidade que ele escolhe chamar essas massas lineares aqui. São densidades no final das contas, tá? Vamos chamar aqui de m barra, tá? M barra que tem unidade, por exemplo, de quilogramas por metro. Eu substituía isso pelo peso total, que seria então a massa total, vezes a gravidade, e jogava ali dentro. Então, ao substituir tudo isso e jogar ali em G, né, no centro de massa, as minhas reações de apoio saíam ok. Então, eu ia calcular essas reações de apoio aqui, elas iam sair corretíssimas fazendo essa transferência de carga para lá. Só que se eu pensasse no método das seções, né, então fazendo o vínculo com a coisa que a gente estava recém vendo ali no final do vídeo anterior, né, então se eu fizesse um corte aqui, percebe que não faz o menor sentido eu pensar para esse corte que todo o peso da viga está para um lado só. Tá? Então, se eu peguei esse corte aqui e encarei um desses lados dessa viga, se eu estou considerando que eu substituí a carga distribuída por uma carga concentrada, o que me sobrou daquele corte foi o seguinte: eu teria uma parte da viga descarregada e as reações de apoio aqui que não teriam relação com nada com nada. Tá? Então ficaria muito estranho, né, isso. Não é isso que está acontecendo, na verdade. Né? Se essa viga está sujeita apenas ao seu peso próprio, o que eu deveria saber fazer não é isso aqui de substituir, eu deveria considerar isso aqui. Um pouco dessa carga distribuída que tem a ver com quanto de material eu estou considerando naquele ponto do corte. Então, meu corte aconteceu a uma distância x do começo daquela seção, do começo daquela parte da viga, e até aquele ponto eu tenho uma determinada quantidade de massa que está ali contida dentro dessa parte. Percebe? Então, sempre que a gente está fazendo esses cálculos de substituição de forças por uma força equivalente, a gente está fazendo uma pequena aproximação, só que, na verdade, o que está agindo mesmo é uma distribuição de cargas, e isso fica evidente quando a gente pega, por exemplo, uma seção de um pedaço de uma estrutura. Tá? Então, isso é só mostrando para vocês a motivação, né, desses caras como um todo aqui. E a gente vai ter que aprender a tratar, então, de forças distribuídas como elas são mesmo, forças distribuídas. Então, uma das aplicações de forças distribuídas, tá? Então, só deixa eu deixar anotado aqui, porque tem gente talvez que só leia o PDF e não veja o vídeo, né? Então, as forças distribuídas, basicamente toda força é distribuída.
Força concentrada. É uma abstração ou uma aproximação, vai. Tá? Substituir forças distribuídas por uma equivalente permite o cálculo de reações de apoio só que para forças internas, forças e momentos internos, né? Geralmente eu escrevo esforços internos para incluir tanto forças quanto momentos, tá? Então, para forças e momentos internos, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que levar em conta a parte de material, a parte de força que está agindo em determinadas seções, tá? Então, como vocês podem imaginar, uma força distribuída, diretamente quando eu falo de força distribuída, isso está relacionado com o conceito de integral, tá? Acho que não é novidade para vocês já devem aí carecas de saber, né? Fizeram cálculo 1, cálculo 2, estão fazendo cálculo 3. Mas sempre que a gente está falando, então, de uma força distribuída, a gente está falando um pouquinho de somatórias de pequenas parcelas de força. Cada um tem uma pequena quantidadezinha de massa, a gente vai ter que somar isso ao longo do comprimento, fazendo, portanto, uma integral, tá? Então, uma das aplicações de forças distribuídas, né, de saber lidar com forças distribuídas, é quando a gente está tentando determinar onde fica o centro de massa. Os centros de massa, desculpa, dos corpos que a gente está lidando. Tá? Então, a gente tinha resolvido alguns probleminhas ali na parte de equilíbrio, meio de forma indireta, né? Tinha falado assim, tem um carro, botei cada uma das rodas do carro tá em cima de uma balança, eu vi quanto que valiam os valores das reações dessa balança e eu inferia onde é que estaria esse centro de massa se eu soubesse a massa total desse carro. Só que isso é uma maneira indireta, né? Na verdade, eu sabia, o que eu já sabia disso eram as reações de apoio. Eu conhecia as reações de apoio e eu queria saber onde que eu aplicava aquela força para esse cara, né, para fazer sentido. No caso geral, a gente não sabe quanto é que vale as reações de apoio. Tá? Isso é um problema muito específico. Então, para determinar o centro de massa, na verdade, a gente aplica o conceito de cargas distribuídas da seguinte forma. O que é o centro de massa? É a posição, tá? É a posição na qual podemos concentrar a força equivalente para obter o mesmo efeito em termos de reações de apoio. Então, basicamente, o que a gente tem? Imagina que a gente tem uma determinada quantidade de força mesmo, tá? Então, tendo newtons por metro, por exemplo. Beleza? Então, deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Então, se eu tivesse uma determinada força de newtons por metro, então eu tenho uma distribuição de forças determinados ao longo de um caminho, tá? Então, a gente vai ter, sei lá, um gráfico que dá uma parcelinha de força ao longo de um comprimento. Eu quero descobrir qual que é a coordenada equivalente desse camarada, tá? Então, o que a gente está querendo saber é o seguinte: qual que é o ponto, qual que é a coordenada x barra, por exemplo, se isso aqui for x, tá?
Qual que é a coordenada x barra, onde eu posso substituir e aplicar todo o peso equivalente, W, que produz os mesmos efeitos externos para efeitos de reação de apoio do que se eu fizesse a integral efetiva de cada um dos pontos desse camarada. Então, cada uma dessas partezinhas que a gente tem uma coordenada x, tá? E tem um pedacinho de força, um pedacinho dW de força que está ali dentro. Para eu fazer a soma de todo mundo, eu passo a integral de todo mundo, e eu quero descobrir, então, qual que é a coordenada x barra, onde eu consigo concentrar toda essa força, né? Se eu fizer a integral de dW, isso vai dar W, onde que eu posso botar esse W para eu ter os mesmos efeitos, tá? Eu posso fazer isso em todas as direções, tá? Posso fazer y barra vezes W, integral de y vezes dW, z barra vezes W, integral de z vezes dW, e a gente acha, então, o centro de massa tem coordenadas x barra, y barra, z barra. Então, vocês percebem que o que está acontecendo aqui é tipo uma somatória de momentos, tá? Do lado esquerdo da equação, eu sempre tenho um momento definido com força concentrada, né? Uma força concentrada num determinado ponto a uma distância x barra. Comparado, ele vai ter que ser igual, ele vai ter que ter o mesmo efeito com relação a cada um desses dWs aplicados com o seu braço de alavanca correspondente x. Tá? Muito bem, muito bom, muito bom. Então esse cara é o centro de gravidade, desculpa, tá? O centro de gravidade. Foi mal, centro de gravidade. E o centro de massa... O centro de massa e o centro de gravidade, para a gente que está na Terra, eles são equivalentes, porque toda massa está sujeita ao efeito de gravidade. Beleza? Só que se a gente pensar nos corpos celestes, né, cometas que estão fora de um campo gravitacional, por exemplo, a gente não vai estar associando esses caras a um W, a uma força gravitacional que está associada a eles, tá? Então, isso aqui seria mais o centro de gravidade, tá? O centro que a gente determinou aqui, o centro de massa ou gravidade. Mas a gente pode pensar de forma equivalente, se eu tivesse uma distribuição de massa tantos quilogramas por metro e tal, a gente conseguiria chegar nessa forma, né? X vezes massa total, integral x, diferencial de massa, y diferencial de massa, z barra massa total, integral de z diferencial de massa. Tá? Isso aqui sim seria o centro de massa. Quando a gente está na Terra, não faz diferença, porque todo mundo, para transformar essa massa em gravidade, é só multiplicar os dois lados por g, então não faz diferença. Tá? Então esse carinha aqui seria o centro de gravidade. E esse aqui é o centro de massa. Então, para a gente na Terra não faz diferença, mas é bom vocês saberem que existe essa diferença. Né? O centro de gravidade está associado à força gravitacional e o centro de massa está associado à distribuição de massa, efetivamente. Tá? Como sempre que vocês têm um diferencial de massa, tá? Isso aqui é totalmente equivalente a gente escrever, por exemplo, x barra, e a massa, muitas vezes, é determinada a partir de um valor de densidades. Tá? Então, a gente pode fazer integral de ρdV. Rho é a densidade, integral de ρdV dá a massa total. Né? Densidade é o quê? É quilogramas por metro cúbico. Você está multiplicando isso por um diferencial de volume, na hora que você está integrando tudo isso, está sobrando a massa total. ρdV integrado, isso dá a massa total. Acho que eu não estou contando novidade para ninguém, né? Mas, enfim, não custa a gente repetir. Então, quando a gente tem esse tipo de expressão, né, isso aqui vai ser equivalente a gente ter x ρdV. Tá? E da mesma forma, y ρdV é igual a integral de y ρdV, z barra integral de ρdV é igual a integral de z ρdV. Tá? Tudo isso aqui são formas equivalentes para a mesma coisa. Mas vocês estão vendo que é uma carga distribuída, é alguma coisa que está distribuído ao longo do corpo, que pode ter uma curva qualquer, e eu vou tomar a integral da curva efetiva que existe e achar quanto é que vale esse x barra. Tá? Então a gente é um pouco diferente daquilo que a gente tinha falado anteriormente, tá? Dos casos que a gente tinha explorado anteriormente de centro de massa.
Em seguida, gente, eles fazem, tem vários exercícios para a gente praticar, né? É até uma forma legal, não sei se vocês fizeram isso nas aulas de cálculo de vocês e tal, mas calcular qual é o centro de massa é uma forma de você treinar se você está sabendo bem como é que vocês fazem, como é que você monta esse tipo de integrais e tudo, mas não é meu interesse agora, tá? Se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá e ver, qual que é o centro de massa de metade de um cone, por exemplo, tá? Basta você escolher as coordenadas corretas, né? Possivelmente você vai fazer em polares ou cilíndricas e tal. Escolhe essas coordenadas da maneira correta, faz essas integrais para achar primeiro a massa total e depois a massa vezes esse xzinho, e com isso você vai achar a coordenada desses caras. Para resolver casos gerais, né, geralmente isso acontece em livros de engenharia, você tem uma tabela no final do Craig, do Merriam e acho que do Hiller também, tabela com várias dessas integrais já feitas. Então, onde é que é o centro de massa? Se vocês têm acesso ao Craig, é lá no apêndice D. Onde que fica o centro de massa de um quarto de barra circular, de um cilindro elíptico, de uma casca cônica, de uma meia casca cônica. Então, tem diversas coisas que vocês podem ir atrás. Sempre são essas mesmas aplicações, tá? Acho que não vale a pena a gente perder tempo fazendo aqui. O que me interessa mais na parte de forças distribuídas é a gente encarar outros tipos de forças distribuídas, de fato. Tá? E a gente tem várias e várias e várias aplicações disso. Que mais? E eu já estou pulando adiante aqui para a seção 5.6, para a seção B, desculpa, do capítulo, e tópico 5.6, tá? Então, as forças distribuídas, elas têm a ver com centro de massa, claro, né? As massas não são concentradas num único ponto, mas elas têm a ver com outras coisas. E essas cargas distribuídas, forças ou cargas distribuídas, tá? Aparecem frequentemente. Se vocês estiverem olhando o Hitler, né, vários dos exercícios de equilíbrio já tratam de cargas concentradas, de cargas distribuídas, porque ele inverte a ordem. Ele apresenta primeiro cargas distribuídas, depois fala sobre equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma viguinha e eu joguei, né, enchi uma caixa com uma certa quantidade de areia, por exemplo, e eu botei essa caixa aqui, nessa viga. Então, o que a gente tinha feito antes? Né? A gente tinha feito de concentrar toda a caixa, né, toda a distribuição de carga ali no ponto central dessa caixa, se essa caixa fosse uniforme. Né? Mas agora, né, considerando a questão de cargas distribuídas, a gente pode pensar nisso como se fosse uma distribuição uniforme de forças. Tá? Então, eu tentei desenhar na horizontal essa barrinha de cima ali. Tá? Então, eu estou substituindo aquele peso todo que está carregado na viga por alguma coisa dessa forma. Né? Deixa eu desenhar só os apoios aqui, senão eu não passo no psicotécnico. Né? Então, beleza, né? Desenhei os apoios, uma carga distribuída com isso, a gente consegue tratar esses caras. Então, uma carga distribuída, ela pode ter formato uniforme, como esse. Quando ele tem um formato uniforme, é o caso mais simples de todos. Né? Ao longo de todo aquele comprimento onde a gente está aplicando, ele vai ter o mesmo valor por unidade de comprimento. Só que pode ter outros tipos de carregamentos diferentes. Então, para a mesma viga, digamos que eu tivesse alguma coisa que estava distribuindo da seguinte forma. Já vou desenhar direto a carga distribuída, tá? Algo triangular, por exemplo. E é uma carga distribuída como qualquer outra. Eu posso ter qualquer equação que eu tenho, tá? Então eu posso ter uma distribuição, como está aqui, linear. Tá? Um triângulozinho, uma linha sobre essa. E a gente pode ter cúbicas, quadráticas, qualquer coisa diferente. Esse formato desses caras pode ser qualquer coisa diferente, tá? Então, para essas cargas distribuídas, quando eu estou interessado nas reações de apoio, a gente sempre pode jogar essa massa, pegar o total disso e substituir ele no centroide, tá bom? Então, a gente pode substituir para calcular reações de apoio. Eu poderia, para aquela primeira carga, substituir e botar esse cara aqui no meio com uma força equivalente.
A força equivalente tem o quê? Tem a área dela, né? A área disso, a integral desse cara, ele é a força equivalente, e ele é colocado no centroide desse formato ali. Então, quando está uma carga uniforme, você põe exatamente no meio. Se é uma carga triangular, você vai pegar a área dele e vai aplicar a 2/3. Tudo isso é resolvido por integrais, tá? A gente não está perdendo tempo com isso, mas vai ser 2/3 dessa base aqui. O centroide vai estar a essa distância, tá? No caso geral, a gente sempre pode fazer e calcular as integrais, achar onde é que estão os centroides, né? Dessas cargas equivalentes. Então, aplicamos. Se a gente está interessado no cálculo de reação de apoio, a gente aplica a força equivalente, que vai ser basicamente a área, ou seja, a integral. No centroide da distribuição. E o centroide da distribuição, ele é calculado da mesma forma como a gente tinha visto antes, né? Então, vamos botar assim, a área ponderada, entre aspas, tá? Então, a gente tem a área vezes o bracinho de alavanca, a gente acha basicamente o centro de massa associado àquela distribuição. Tá? De forma análoga ao que a gente tinha falado para o centro de massa. Mais uma vez, para a maior parte das distribuições que a gente tem, existem tabelas que nos dizem onde é que estão esses centroides. Mas vocês têm as ferramentas para descobrir isso por si mesmos, né? Então, fazendo as integrais e tal, tá? Então, se quiserem praticar isso, vocês têm diversas formas diferentes e tal. E a gente tem muitos problemas que ficam muito bacanas de resolver quando a gente tem cargas distribuídas, efetivamente, tá? Então, eu não vou resolver agora, mas, mais uma vez, prometo para vocês, se ainda der na aula de hoje, eu tô achando que vai ficar meio curto, porque eu ainda tenho que falar sobre mais um capítulo, tá? Mas, qualquer coisa, eu mando para vocês um PDF mostrando as resoluções dessas coisas, e fica muito interessante a resolução desses problemas. Onde mais aparecem essas forças distribuídas? Só para a gente encerrar primeiro esse capítulo, né? Quando eu estou interessado nas reações de apoio, a gente aplica a força equivalente no centroide da distribuição, e depois, quando vocês forem ver isso em resistência dos materiais, se estou interessado, em esforços internos, eu faço o mesmo, mas considerando apenas a porção relativa à seção considerada. Eu vou desenhar para ficar mais claro, né? Então vamos imaginar, tem uma viguinha, agora vamos fazer engastado, né? Eu sempre faço o apoio e o rolete, né? Mas o pino e o rolete, mas não tem problema nenhum. A gente tem essa viga aqui e eu tô carregando ela com essa carga distribuída. Se eu estou fazendo uma resolução de método de seções, eu vou pegar o seguinte, eu vou fazer um corte aqui, e para aquela seçãozinha que me sobrou, então o corte estava aqui assim, a partezinha que me sobrou, eu posso pegar e substituir essa partezinha que ficou pela força equivalente no centroide da parte que me sobrou. Força equivalente e a posição, sei lá, x barra associada ao centroide, tá? Mas sempre associada à partezinha que ficou de fato na minha seção que eu estou resolvendo, tá bom? Porque depois que eu faço o método das seções, ele volta a ser um problema de equilíbrio, só que ele é um problema de equilíbrio agora considerando a parte específica que está associada àquele ponto de corte. Então, isso é importante vocês saberem. Então. Agora sim, onde mais aparecem essas cargas distribuídas? Sempre que a gente tem cargas de pressão, por exemplo, tá? Então imagine onde é que a gente tem, por exemplo, uma barragem.
Numa barragem a gente tem a condição que eu tenho um lago, vamos pegar uma canetinha aqui para ficar coloridinho. Tem um lago com determinado nível e a gente vai, então, construir uma barragem. Tá parado aqui porque do outro lado de cá não tem nada, né? Não tem coisa nenhuma. Então, se vocês se lembram bem ali de física do ensino médio, né? A pressão que está sendo que age sobre essa parede é o que está carregando essa estrutura, tá? E essa pressão é proporcional à profundidade. Então, a pressão que age nesse ponto é zero e à medida que a gente vai descendo, esse cara vai aumentando a carga de pressão que age sobre a barragem. Então, a pressão é proporcional à profundidade, à altura que a gente tem nesse camaradinho aqui, tá? Justamente por isso, né, quanto mais profundo, mais é a carga que está carregando essa estrutura. Se vocês olharem de lado, geralmente as barragens elas têm um formato meio assim. A gente está botando mais material na parte onde eu tenho maiores pressões. Não faria sentido eu fazer uma parede que tivesse a mesma espessura de cima a baixo, porque eu estaria gastando material demais numa parte que não é tão carregada e talvez tivesse material de menos numa parte que é mais carregada. Então, a própria formato dessas barragens denunciam um pouco a evolução da carregamento de pressão, o carregamento que existe lá dentro, tá? Então, isso claramente é uma carga distribuída e eu posso trabalhar com equações como essas de forças distribuídas, de integrais e tal, para determinar quanto é que valem as pressões. Esse tipo de conta vocês vão fazer quando vocês tiverem a disciplina de mecânica de fluidos. A mecânica de fluidos fala bastante sobre isso. Então, o que acontece, qual é a pressão sobre uma determinada superfície, não quando ela está reta, como eu desenhei, mas quando ela está inclinada. Né? Que tipo de coisa que age sobre uma superfície como essa, tá bom? Então isso também está tudo aí dentro desse contexto de forças distribuídas. Tá? Se quiserem, tiverem curiosidade, fuçem bastante nesse capítulo aí, é muito bacana esse capítulo e tem um monte de aplicações. Eu não tenho muito tempo agora para falar sobre ele, por isso eu estou passando de uma forma um pouco mais rápida, tá? Mas é importante vocês saberem, pelo menos, essa parte de cargas distribuídas, né, que a gente pode sempre substituir pela força equivalente, ou seja, se eu tenho uma reta, né, um valor constante, faço a área desse valor constante, isso vai ser a força equivalente, e eu aplico ele no centroide. Se ele é uma reta, o centroide está no meio. Se ele é algo linear, bastaria eu fazer a integral desse cara, né, eu acharia. A integral disso é a área desse triângulo que a gente tem, então base vezes altura dividido por 2, e o centroide dele é a 2/3 do vértice dele, da menor altura. Então põe essa força lá. Da mesma forma eu tenho fórmulas para parábolas e cúbicas e tal. E esse tipo de problema é um tipo de problema que vocês teriam totais condições de resolver atualmente, tá? Então por isso que é importante a gente falar. O Craig ele deixa para falar depois de ter falado de várias outras coisas. Eu acho interessante vocês saberem. Então cargas distribuídas estão aí, isso é o assunto do capítulo 5, tá? Bastante prática de integral, se vocês tiverem um pouco de dificuldade e quiserem uma motivação, né? Não sei, às vezes é um pouco o caso, né? A gente estuda disciplina de cálculo e às vezes não vê para onde que vai aplicar. Se vocês tiverem interesse, façam isso. Peguem esse capítulo 6 e esmiuçem todos os tipos de problemas que podem aparecer associados a esse conceito de forças distribuídas. Pulo agora para o último capítulo que eu quero mencionar na aula de hoje, que é o capítulo de atrito. Então, atrito é uma coisa bacana, é uma coisa que pode complicar bastante um problema, né? Não vamos negar, mas é uma coisa interessante da gente saber lidar, porque o atrito está presente em aplicações reais o tempo inteiro, né? Então, sempre que a gente fala, considere uma superfície lisa, isso é uma aproximação grotesca, né? Então, problemas reais envolvem atrito. Então, a gente tem que saber lidar, pelo menos basicamente, o que eu preciso considerar quando a gente tem atritos envolvidos, né? Bom, a gente tem tipos diferentes de atritos, né? A gente tem atritos a seco, atritos entre fluidos, a gente tem diversos tipos diferentes das coisas, mas eu vou focar um pouquinho mais em atrito a seco, tá? Atrito que é aqueles... Você deve se lembrar tá, ainda do ensino médio, né? Então, coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico. Então, esses dois tipos de atritos que a gente pode ter, tá? O atrito a seco, então,
Atrito seco ou atrito a seco, né, na verdade. Ele está relacionado com rugosidades de superfícies. Como vocês verão também em outra disciplina que vai vir mais para frente, de métodos de fabricação, vocês verão que é praticamente impossível a gente ter superfícies livres de rugosidade. Na verdade, é impossível a gente ter uma superfície real livre de rugosidade. Tá? Como eu sempre tenho um certo nível de rugosidade, considerar algo uma superfície lisa é uma aproximação. Tá? A gente tem um nívelzinho de erro que a gente induz ao fazer isso. Geralmente, quando a gente tem a rugosidade entre superfícies, a gente vai ter duas situações. Então, tem, por exemplo, um bloco sobre uma mesa. E eu estou fazendo uma forcinha para o lado. Uma força F, esse bloco tem massa M. E eu tenho algumas situações diferentes. Então, essa força começa de zero e vai aumentando. Durante um determinado tempo, né, eu vou aumentando essa força e nada acontece com o bloco, porque eu ainda estou dentro de uma condição que o atrito que pode ser fornecido pela superfície, pela rugosidade que existe entre esses dois camaradas, né, se a gente desse um zoom aqui, a gente ia enxergar algo como uma superfície rugosa e outra superfície rugosa. A superfície de base está aqui e a superfície do carinha de cima está ali. A gente teria vários pontinhos de contato que impediriam esse bloco de avançar. Né? Tinha várias reaçõezinhas. Se a gente pudesse calcular as reações de apoio, eu teria pontinhos de reação de apoio aqui e ali. Né? Cada vez que a gente tivesse contato desses picos e vales ali, a gente teria reações de apoio. Então, à medida que eu vou aumentando essa força F, esse bloco não se mexe até um determinado momento. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso traçar um gráfico, né? E esse gráfico está associando, desculpa, a força de atrito com a carga F que está sendo aplicada. Então, quanto mais carga F eu estou aplicando, essa força de atrito vai respondendo, né? Eu estou sempre seguindo essa mesma linha ali de 45 graus. As duas coisas estão iguais e esse cara não está se mexendo. Até um determinado ponto. E esse ponto é o ponto onde o atrito chega no seu valor máximo. E esse valor de atrito máximo, ele está associado ao coeficiente de atrito estático. A gente chama com a letra grega mi, né, o mu, na verdade. Mi e estático, vezes a normal com a superfície. Tá? Então, isso tem a ver com a força normal que age ali. Na hora que eu superei esse limiar, né, esse limite máximo de força de atrito que pode ser gerado por essa superfície, geralmente acontece uma queda brusca da força de atrito, e depois essa força de atrito fica durante um determinado tempo, quase num patamar, e depois ela vai caindo um pouquinho ali. Tá? Esse patamar aqui de baixo é a força de atrito dinâmico, que é um coeficiente também de atrito dinâmico, vezes a normal. Então, o que acontece aqui? Como eu tenho um degrau, né, até eu chegar logo antes, esse cara não está se mexendo e de uma hora para outra ele vai se mexer. Tá? Então, essa linhazinha vertical aqui tracejada que a gente está botando é a linha de movimento iminente. Estou quase me movimentando. Então, na hora que eu estou chegando com essa força igual à força máxima que o atrito pode gerar, então eu estou chegando ali bem próximo desse movimento iminente. Tá? Então, muitos problemas que a gente vai resolver eles estão associados a esse ponto de transição entre o movimento, entre não movimento e movimento. Como a gente está na estática, né? A gente geralmente vai procurar qual que é a máxima força que eu posso fazer antes que esse cara comece a se mexer. Tá bom? Então, existe uma relação o que seriam esses coeficientes de atrito, tá? Se você olhar simplesmente a equação ali da força de atrito máximo, por exemplo, o coeficiente de atrito estático vezes a normal, você consegue dizer o seguinte,
força máxima dividido por esse cara, e na verdade isso está associado, quando você começa a pensar a relação entre a força e a normal, isso está associado com um determinado ângulo, né? Então, imagine que eu pegasse uma caixinha, e começasse a aumentar o ângulo daquela superfície. Estou aumentando esse ângulo θ aqui, tá? E lá pelas tantas, num determinado momento, esse cara começa a deslizar, tá? Então, o ângulo para o qual a gente começa a deslizar, ele está associado com o máximo de força de atrito que a gente poderia ter, e a gente vê que isso aqui está associado com a tangente daquele ângulo. Tá? Então, tangente desse cara, do ângulo estático, é a relação entre esses dois caras. Da mesma forma, eu poderia pensar com o bloco já em movimento, né? Na hora que ele começou a andar, se eu faço a relação entre esses dois caras, eu também tenho, da mesma forma, uma tangente de um ângulo que a gente está medindo ali, relacionada à razão entre a força normal e o atrito máximo que está agindo sobre esse cara. Tá bom? Então existem alguns tipos de problemas de atrito, tá? Eu vou acompanhar aqui um pouquinho esse quadro, eu achei muito interessante que tinha aqui no Craig, tá? São 3 tipos de atrito de problemas de atrito que a gente pode encontrar. Primeira coisa que a gente precisa saber é identificar qual é o tipo de problema de atrito que a gente está resolvendo. Então, o primeiro tipo de problema, a gente conhece a condição de movimento iminente, tá? Então, eu sei quando que o corpo vai entrar em movimento ou não. Então, nesse caso, um corpo que está em equilíbrio está prestes a deslizar e a força de atrito é igual ao limite da força de atrito estática. Tá? Então, a gente está trabalhando com força máxima igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, quando eu sei disso, né, quando a gente está na parte de atrito estático, as condições de equilíbrio naturalmente permanecem válidas totalmente. No segundo tipo de problema, a gente não conhece a condição de movimento iminente nem a condição de movimento. Para isso, a gente tem que determinar as condições reais de atrito, admitindo inicialmente o atrito estático e então resolvendo o problema para obter a força necessária para o equilíbrio. Então, a gente supõe que ele esteja estático, faz todas as contas, descobre qual que é a força a força disponível para manter esse cara em atrito estático, né? em condições estáticas, e depois você compara com as forças que estão disponíveis efetivamente. Se a força que está disponível para fazer o movimento é menor do que a força máxima, nesse caso a força pode ser mantida, então o corpo permanece de fato em equilíbrio. Quando a força está igual à força máxima de atrito, a gente está exatamente no limiar de movimento e não movimento, que era o problema 1, o tipo 1 de problema que a gente tinha visto. Tá? E quando a gente tem, então, uma força que é maior do que a força de atrito estático possível, né, claramente a superfície não consegue mais manter, a rugosidade da superfície não consegue mais manter esse bloco parado, e, portanto, a gente migra para o coeficiente de atrito dinâmico. Tá? Então, a gente vai ter agora que o equilíbrio ali, a gente não está mais em equilíbrio, existe uma força resultante sobre esse camarada, ele está acelerando. Tá? E o terceiro tipo de problema, a gente conhece o movimento relativo entre as superfícies e então a gente aplica claramente o coeficiente de atrito dinâmico. Né? Se a gente já sabe que as duas superfícies estão em movimento uma com relação à outra, a gente já sabe que só pode usar o coeficiente de atrito dinâmico. Nesse contexto, a gente tem diversos tipos diferentes de problemas para resolver. Tá? De novo, convido vocês a fuçarem primeiro nos problemas resolvidos, que eles abordam aspectos interessantes, mas depois a gente tem diversas outras coisas que podem ser utilizadas. Uma coisa que é bacana também, a gente tem na seção B desse mesmo capítulo, a gente tem aplicações de atritos em máquinas. Então, tipos de componentes de máquinas, de elementos de máquinas que trabalham sobre o conceito e as propriedades de atrito. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma cunha, né, uma cunha é alguma coisa que tem um formato meio triangular e a gente põe isso para travar alguma coisa numa posição. Né? Geralmente a gente põe debaixo de porta, por exemplo, para a porta ficar parada, mas esse tipo de dispositivo existe em diversas máquinas, uma cunha como essa. Uma cunha, então, trabalha com coeficiente de atrito. Se não houvesse atrito entre os componentes que estavam sendo travados, né, a cunha seria cuspida para fora o tempo inteiro. Tá? Outra coisa que a gente precisa saber, precisa conhecer, outra aplicação em máquinas para a qual a gente precisa conhecer as condições de atrito, é quando a gente tem roscas. Tá? Então, eu tenho uma rosca, né, um parafuso, e eu estou usando esse parafuso para mexer alguma coisa. Tem um parafuso que está fixo ali, está travado numa outra ponta, você vai girando, tem uma porca montada nisso,
E à medida que você vai girando isso, você está fazendo uma mesa deslizar, por exemplo, né? Alguma coisa que está montada em cima dessa porca vai deslizando à medida que eu giro esse parafuso. O que tem a ver atrito com isso? Sempre existe atrito entre o filete de rosca, né? Entre a espiral do parafuso e a espiral negativa que está dentro de uma porca, por exemplo, né? E dependendo do nível de atrito que a gente tem, a gente precisa de mais ou menos força para conseguir efetuar o movimento e fazer esse cara deslizar para frente, né? Então, isso a gente tem, dentro desse contexto geral, a gente também tem aplicações muito claras de atrito que a gente precisa considerar para dimensionar esse tipo de problema, tá? Várias outras coisas existem, vários tipos de elementos de máquinas lidam com questões de atrito. Quando a gente tem um eixo que está girando, né, então estou montando um eixo num carro, tudo, e eu quero, então, deixar esse eixo numa posição fixa, eu tenho um elemento de fixação que se chama mancal. Lembre-se que eu falei na parte de equilíbrio em 3 dimensões que existiam mancais que fixavam a posição x e y, alguns até x, y e z, mas permitiam rotações ao redor do eixo principal, tá? Esses mancais, existem diferentes tipos de mancais. Se a gente tem a rotação elevada do eixo, né, se ele roda a velocidades elevadas, geralmente a gente vai aplicar um mancal que a gente chama de mancal de rolamento, ou no popular, simplesmente rolamento. Porque os tipos de mancais que a gente utiliza mais simples, que são chamados de buchas, ou simplesmente mancais de deslizamento, né? Ao contrário, mancais de deslizamento ou simplesmente buchas, esses caras trabalham então com uma camisa que fica parada e o eixo que fica girando ali dentro dele. Eles têm que ser lubrificados constantemente, a gente tem problemas de dissipação de energia, problemas de aquecimento, tudo, né? Então, lembre-se, eu até devia ter falado isso no começo, né? Quando a gente fala de atrito, a gente está falando de perdas de energia, né? Então, tem alguma coisa que não quer que eu me movimente. Ele sempre se opõe à direção de movimento, uma condição básica do atrito, né? Se eu vou deslocar um bloco da direita para a esquerda, o atrito está sempre agindo da esquerda para a direita, ele está sempre contrário ao movimento. Ele nunca vai te ajudar a fazer alguma coisa. Então ele está consumindo energia, ele está gastando energia, e esse consumo de energia ele aparece em forma de dissipação térmica mesmo, tá? Vocês vão ver bastante sobre perdas de energia, dissipação térmica no semestre que vem, quando vocês estudarem termodinâmica, tá? Não será comigo, né? Infelizmente estou lotado de aula. Gostaria muito de falar de termodinâmica para vocês, mas vocês terão aulas, não me lembro com quem ficou com a disciplina, mas vocês terão aulas de termodinâmica no semestre que vem, falando muito sobre esse conceito de dissipação, que está associado à segunda lei da termodinâmica, tá? Então, essa dissipação térmica, né, é uma coisa que a gente gostaria de não ter tanto, ou ter uma quantidade controlada quando a gente está falando de rendimento de máquina. Então, tem um sistema de transmissão, o motor gera uma quantidade de potência, eu não quero ir perdendo essa potência ao longo do caminho por conta de perda de energia, tá? Eu quero garantir que esse cara que chegue o máximo possível de energia lá na roda, que é o que vai movimentar o meu veículo, por exemplo, tá? Então, a preocupação com o atrito é uma preocupação constante de reduzir ao máximo o atrito. Então, tudo que você fala de mecanismos que envolvem lubrificação está associado com redução de atrito e redução de perdas térmicas, tá? Então, mancais, mancal radial, mancal de escora, mancal de atritos, né? A gente tem diversas condições diversos elementos de máquinas que estão relacionados à minimização de atrito. Sempre a gente quer minimizar atrito? Não necessariamente, tá? Quando o efeito principal desse elemento de máquina é dissipar energia, a gente quer maximizar o atrito entre esses caras, tá? Então, quando que isso acontece? Então, ainda falando no carro, quando eu estou freando, tá? Então, o que faz o freio? O freio pressiona um disco, né? Quando é um freio a disco, tá? Ele pressiona um disco ou sobre um outro disco, ou sobre uma pastilha, por exemplo. Essa pastilha está estática e o disco está girando junto com a roda, por exemplo. E eu quero que tenha muito atrito entre o elemento que está fixo e o elemento que está girando, para que eu dissipe o máximo dessa energia ali, e isso desacelere o sistema inteiro, né? A redução desses caras. Então, quando a gente tem esse tipo de elemento de máquina, a gente desejaria que esse atrito fosse alto, né? A gente não vai lubrificar, né, de bobeira se a gente precisa dissipar muita coisa. Outro tipo de elemento de máquina que precisa ter atrito são as embreagens, né? Então, não sei se todos vocês têm carta, dirigem, tudo. O Luigi está, inclusive, foto dentro do carro, não sei se está dirigindo ou não. Mas se vocês dirigem, quando vocês têm ali uma embreagem, o que vocês estão fazendo é suavizando, né, a transferência de potência do motor para as rodas, né?
É fundamental a gente ter algum sistema de embreagem, porque se a gente ligasse o motor diretamente conectado na roda, a gente teria um choque muito grande de inércia, né? A roda estava parada, o carro inteiro estava parado, e ao ligar o motor ele tentaria girar as rodas de uma vez só. Isso geraria muitos problemas, a gente teria muito carregamento mecânico excessivo. A embreagem faz o quê? Através de atrito. Geralmente através de atrito, tem conceitos diferentes, tá? Mas muitas vezes através de atrito você tem duas coisas que estão girando a velocidades diferentes, né? Uma que está ligada no motor, girando na rotação do motor, e outra que faz a conexão, o resto do sistema de transmissão. E esse cara, quando o carro está ligado, está sendo ligado, ele está parado, né? As rodas estão paradas. E à medida que a gente está com a embreagem apertada, está debreada, esses dois discos estão separados. E à medida que eu vou tirando o pé da embreagem, a gente vai fazendo com que esses dois caras entrem em contato. E através do atrito entre esses dois camaradinhos aí, que a gente começa a transmitir a potência do motor para o resto do sistema de transmissão, tá? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas digamos que você tem uma rua bastante inclinada, né, uma ladeira, e você está no horário de 6 horas da tarde, né, esse horário agora nosso, e a gente está dirigindo numa ladeira e está o tempo inteiro dirigindo devagarzinho, né, avança a distância de um carro, para, avança e para, avança e para. Às vezes, quando você está fazendo isso só naquilo que, pelo menos eu aprendi que se chama como balancinho, né, então você está só controlando, mantém o carro acelerado e está controlando quanto que ele está indo para frente ou não, né? Está mantendo o carro parado só nesse equilíbrio ali de quanto que está debreando ou não. Você sente muito frequentemente um cheiro. Teve essa experiência já, Luiz, subindo a Avenida Anhanguera, talvez seja de Hortolândia, né? E muitas vezes tem isso, né? Então você sente muitas vezes o cheiro de embreagem, né? Tem um cheiro de borracha queimando, basicamente, né? E é exatamente por isso, porque a gente está mantendo esse carro parado na ladeira, simplesmente com esses dois discos que estão deslizando um pouquinho, o mínimo possível, né? Na verdade, o disco está parado, que vai para as rodas, que a roda não está andando, mas o disco do motor está acelerado e está girando uma certa velocidade, e você tem muito atrito e muita dissipação ali dentro, né? Gasta um monte de energia, gasta calor e tudo mais, e isso começa a queimar um pouquinho a embreagem, o disco de embreagem que você tem, tá? Então o atrito está presente em diversas coisas, tá? Eu sei que é uma exposição super breve aqui que a gente está fazendo agora, mas é para vocês refletirem, né, como que essas coisas que a gente está estudando de mecânica, né, mecânica clássica e aplicações da mecânica clássica para equipamentos, como essas coisas estão presentes no dia a dia de vocês. Vocês têm muitos contextos diferentes onde eles aparecem e estão muito presentes, tanto atrito estático quanto atrito dinâmico, tá? Eu não vou falar muito de teoria, porque acho que sobrou agora uma meia horinha aí. Acho que em meia horinha a gente consegue fazer exercícios sobre essas coisas que a gente falou. Pelo menos um exercício de cada um. Falar um pouquinho sobre treliças, um pouquinho de cargas distribuídas e um pouquinho... Ó, o Vinícius está saindo porque está indo para a aula para se formar condutor. Então, Vinícius, não queime a embreagem, por favor, tá? Se você estiver no meio do trânsito, freia, e daí depois você use o atrito estático da roda com a pastilha e não o atrito dinâmico entre o volante do motor e o disco de embreagem, tá? Então eu vou sugerir que a gente faça então um exercícios breves, tá? Eu inclusive, para não perder muito tempo fazendo conta, eu vou pegar, a maior parte deles vai ser exercícios que já estão resolvidos no Craig, mas só para a gente ver todos eles juntos, tá? Um exercício de cada um e daí a gente dá por encerrada a aula de hoje, tá bom? Então eu vou voltar ali rapidão na parte de treliças. E vamos fazer, então, uma resolução de treliça. Especificamente para de treliça, vamos fazer um exercício que não esteja resolvido, porque é legal a gente ver como é que funciona isso de uma forma mais geral. Vou fazer o exercício 4.4 de treliças. Então, tem a estrutura assim, ó. Tem um pino que está em A. Esse é o ponto A. Ele se conecta, vocês vão ver que é uma treliça super simples, tá? Ele se conecta até o ponto B, na horizontal. Temos uma força de 5 kN aplicada aqui na vertical. Entre o ponto A e o ponto D a gente tem uma barrinha. No ponto D eu tenho um rolete. Lembre-se que uma das representações possíveis do rolete era assim, né? Tipo um João Bobo, assim, abaulado. Tá? Então eu tenho um pino em A e um rolete em D. Aqui o ponto D. E a gente tem aqui o ponto C. Para formar uma treliça, precisamos de triângulos. Pronto, virou uma treliça. Certo? Então agora a gente quer saber resolver essa treliça, determinar as forças que agem em cada um desses elementos.
Então, eu tenho algumas formas de resolver isso diferentes, mas eu vou aplicar o método dos nós, tá? Então, vamos aplicar o método dos nós. Eu poderia fazer... Vamos fazer assim, da maneira mais clássica, daí depois eu falo atalhos, para a gente não precisar fazer tanta conta. Então, vamos começar fazendo o diagrama de corpo livre de tudo. Vamos calcular as reações de apoio. Então, reações de apoio para o meu problema inteiro. Desenho a treliça sem me incomodar o que tem dentro dela, desenho só a casquinha dela. Eu já vou botar as dimensões das coisas, tá? Aqui eu vou ter, então, RAX, RAY, e como eu tenho um rolete apoiado contra a parede, eu só tenho RDX. Essa força vale 5 kN, e as distâncias são as seguintes. Aqui em cima eu tenho 3 metros, aqui embaixo eu tenho 2 metros, e aqui entre A e B eu tenho 1 metro. Tá bom? Então, lembre-se, tenho duas incógnitas no ponto A, faço, então, somatório de momentos com relação ao ponto A igual a zero. Quem que eu tenho? Se só tivesse a força de 5 kN, a estrutura giraria no sentido horário, então tenho menos 3 metros vezes 5 kN. Se só tivesse RDX, ele giraria no sentido anti-horário, positivo, então mais 1 metro vezes RDX. Tudo isso é igual a zero, e eu descubro, então, que RDX vale 15 kN. Faço somatório de forças em X, igual a zero. RDX vale 15 kN para a direita, então eu descubro que RAX vale menos RDX, é a única coisa que tem na direção de X. RAX, então, vale menos 15 kN. Finalmente, somatório de forças em Y, igual a zero. Eu sei que eu tenho RAY para cima, 5 para baixo, igual a zero, e eu descubro que RAY vale 5 kN. Então, rapidinho, 30 segundos, matamos todas as reações de apoio do problema geral. Tá? Por isso que eu fiz, tá? Se eu fosse perder muito tempo, não ia fazer. Então, beleza. Sei essas forças agora, e agora eu posso pegar nó por nó. Lembre-se que eu sempre posso, no método dos nós, eu posso resolver duas incógnitas de cada vez, tá? Então, quem que eu desconheço? Eu desconheço as forças em cada um dos elementos. Então, no nó B, eu conheço a força externa, desconheço a força de AB e desconheço a força de CD. No nó A, conheço as reações de A, X e AY, desconheço a força de AB, desconheço a força de AC e desconheço a força de AD. Tá? Então, não dá para começar pelo nó A. Pelo nó B dá, porque eu tenho duas incógnitas. Pelo nó A, eu teria 3 incógnitas, não rola. Pelo nó C, não tem como começar também, porque eu tenho 3 barras que chegam nele, não sei o valor da força em nenhuma delas. Mas eu também poderia começar pelo nó D. Começar pelo nó D, eu desconheço a força de AD e a força de CD, mas eu sei quanto é que vale a reação de apoio, porque eu já fiz essa conta. Tá? Então, fiz a conta ali de reações de apoio, e agora eu vou começar a encarar no método dos nós. Vamos começar agora pelo nó B, por exemplo. Desenho nó B. Força 5 kN, força externa. Não sei quanto é que vale a força em A, mas desenho no sentido de tração. Então, saindo do nó. Força de AB. Em seguida, não sei quanto é que vale força de BC, mas desenho na direção de tração, força de BC. Agora eu escrevo, somatório de forças em Y igual a zero. Quem que está agindo na direção de Y? Eu tenho menos 5 kN e menos a componente Y de FBC. Tudo isso é igual a zero, eu sei que FBC y vale menos 5 kN. Eu já sei que vale menos, então eu tinha chutado na direção de tração e eu já vi que deu negativo, então ele está sendo comprimido. Essa barrinha está sendo comprimida, obrigatoriamente, tá? Só que eu quero descobrir FBC e não FBCY. Como que eu posso fazer isso? Trigonometria. Tá? Tenho 3 metros ali em cima, 2 metros aqui embaixo. Então, se eu pegar e cortar aqui, eu tenho 2 metros aqui mais 1 metro aqui. 1 metro ali, 1 metro aqui. Percebo que esse triângulo é um triângulo com ângulos de 45 graus. Eu tenho os dois catetos com o mesmo comprimento. Então, eu já descobri que esse cara aqui vale 45 graus e esse cara aqui também. Tá bom? Então, se FBCY vale menos 5 kN e eu tenho 45 graus, pela propriedade do triângulo de 45 graus, eu já sei que FBCX vai ser igual a FBCY. Vai ser igual a menos 5 kN. Tá?
E eu faço, então, somatório de forças em x igual a zero. A gente tem o quê? Tem o menos FAB e menos FBCX igual a zero. E eu descubro, então, que FAB vai ser menos o FBCX, que por sua vez já era menos 5 kN, então vale 5 kN. Descobri que a força de AB deu positiva, então AB está sendo tracionado sim. Então, só para descobrir quanto é que vale FBC efetivamente, eu tenho FBC com FBCY e FBCX. FBC. Faço Pitágoras, né? FBC vai ser simplesmente a raiz da soma dos quadrados desses outros, né? Então, o outro era 5 kN ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Tenho dois deles, então esse cara, 2 deu 50. Isso aqui vai ser raiz de 50. Então, eu tenho 7,07 negativo, né? Porque ele está na direção comprimida, né, das coisas. Tá? Então, o módulo é 7,07, mas eu sei que as contas individuais deram negativas, então ele está sendo comprimido. Então, eu tenho menos 7,07 kN. Já descobri duas das barras, só que nesse nó eu não consigo descobrir mais nada, então vamos adiante fazer outro nó. Podemos fazer, por exemplo, tem algum nó que resolva tudo? Não, tem que fazer mais dois nós, né? Então vamos lá para o nó A. Quem que eu tenho no nó A? Desenho no A. Desenho as reações de apoio que eu tenho. FAB estava tracionado, então segue tracionado. FAB. RAY e RAX. E além disso eu tenho FAC na diagonal. Tá? Desenho ele na direção tracionada. FAC. Posso escrever de novo as somatórias de forças nas direções diferentes. Tá? Vou começar com a direção de Y. Lembre-se, sou preguiçoso. Se eu fizesse na direção de X, apareceria FAB e apareceria FAC. Se eu errei alguma coisa no cálculo de FAB, eu fico brincando com esse negócio de sou preguiçoso, né? Mas se eu fiz algum erro no cálculo de FAB, se eu começo pela direção de X e não confiro pela direção de Y, eu propago esse erro para FAC também. Então, começar pela somatória na direção de Y quer dizer que eu estou eliminando qualquer problema que eu possa ter feito em FAB, não vai influenciar na determinação de FAC. Tá? Então, somatória de forças em Y igual a zero. A gente tem RAY para cima e FACY para baixo. Eu descubro, então, que FACY vale 5 kN. Deu positivo, então ele está no sentido tracionado, como a gente tinha esperado. Para eu descobrir, então, quanto é que vale FAC, trigonometria. E trigonometria, agora a gente percebe que eu tenho esse outro triângulo aqui, né? FAC está segundo esse triângulo, que tem base de 2 e altura de 1. Então, FACY está aqui. FACY está aqui. FACX está aqui. E o FAC está aqui, nesse cara. Ele é proporcional àquele outro triângulo, né? Então, ele é semelhante ao triângulo geométrico do FAC. Então, o triângulo geométrico do FAC, a base vale 2 e a altura vale 1. Então, eu já sei que FACX vai valer 2 vezes FACY. Tá? Apenas olhando para aquele triângulo que tinha base de 2 e altura de 1, a proporção entre esses dois caras tem que se manter, então a base desse triângulo também tem que ser o dobro do outro. Com isso, eu consigo descobrir quanto é que vale FAC. Tá? FAC vai ser raiz de FACY ao quadrado mais 2FACY, tudo isso ao quadrado, então raiz de 5 vezes FACY ao quadrado. Vamos lá, 5 raiz vezes FAC, então, vai dar, se eu não fiz nenhum erro de conta, dá 11,18 kN. Posso conferir, tá? Não teria problema nenhum eu conferir se deu certo as minhas contas. Como que eu faço isso?
somatório de forças em x é igual a zero. Tá? Se somatório de forças em x é igual a zero, teoricamente eu já sei o valor de todo mundo aqui. Então, quem que está agindo em x? Eu tenho Rx para a direita, que eu descobri que na real ele está para a esquerda, mas aqui ele está desenhado para a direita, eu vou manter assim, tá? Agora, na hora que eu inserir o valor, eu vou trazer o negativo junto. Então, eu tenho Rx mais FAB mais FACX. Tudo isso é igual a zero. Rx, como a gente tinha visto antes, valia menos 15 kN, tá? Então, vou botar menos 15. FAB vale 5. E FACX vale 2 vezes o FACY, então 2 vezes 5. Percebemos, tem menos 15 mais 5 menos 10, mais 10 deu 0. Então, conferir deu certo. Tá? Por fim, tá? Estou fazendo uma sequência para cá, só para a gente preencher a página. Tá? Então, foi nó B, nó A. Vamos fazer agora o nó D. No nó D, desenho nó D, temos quem? Temos... Gente, ficou faltando uma coisa super feia aqui, né? Olha ali, nó A, eu não botei a barra de AD. Então, vamos lá. Força de AD. Então, tudo isso aqui que eu fiz, a gente vai ter que dar um break. Opa! Fui fazer rápido, né? Não prestei atenção. Pode ser que eu tenha perdido alguma coisa ao longo do caminho, então vamos voltar aqui primeiro. Então, para esse nó A, a gente desconhece FAC e FAD. Beleza. Então, como sou preguiçoso, agora eu não posso fazer somatório de forças em Y, senão esse sim envolve os dois caras que eu tinha antes. Então, vamos começar com somatório de forças em X. Somatório de forças em X é a mesma coisa que eu tinha antes, então Rx mais FAB mais FACX. Tudo isso é igual a zero. Tá? São as únicas coisas que tem na direção de X, e a gente descobre então que FACX vale 10 kN. Tá, professor, não mudou nada. Mas não mudou nada. E agora sim eu volto lá para o FY, tá? Com FACX valendo 10, eu consigo descobrir então que o meu FAC valia aqueles 11,18 de antes. E o FACY valia 5 kN. Então são os mesmos valores de antes, tá? Mas só que eu comecei pelo FACX e agora eu levo essa informação para o somatório de forças em Y e a gente vai descobrir uma informação adicional. Agora eu não vou utilizar o somatório de forças em Y para conferir alguma coisa, porque eu ainda tenho uma coisa no somatório de forças em Y que eu desconheço, que é o FAD. Então quem que tem de somatório de forças em Y? Temos mais RAY, menos FACY e menos FAD. Tudo isso é igual a zero. RAY vale 5 positivo. FACY vale 5 positivo, então tem um sinal de menos, menos 5, menos FAD, igual a zero, e a gente descobre, então, que FAD é igual a 0 kN. Isso é bem comum, tá? Em treliças, a gente tem algumas barras que não estão carregadas. Essas barras não quer dizer que elas não tenham função. Na verdade, elas estão lá mais como uma segurança. Se alguma outra dessas barras rompe-se, essa barra começa a ser carregada, a força D, e ela mantém. Tá? É uma barra, ela não é uma barra redundante, ela só é uma barra que está descarregada, no caso estático. Depois que alguma coisa se rompe ou se deforma muito grandemente, ela passa a agir. Tá? Então, nó D, agora sim. FAD vale 0 kN, então eu posso desenhar, como é zero, eu posso desenhar para qualquer uma das direções, né? Mas está aqui, FAD está ali. O que mais que a gente tem? A gente tem reação na direção de X, no ponto D, e em seguida a gente tem força entre C e D. Tá? Então, somatório de forças em Y igual a zero dá o que eu já sabia, né? Somatório de forças em Y igual a zero me diz que FAD é igual a zero. Então, cheguei por dois caminhos independentes, né? Veja que eu não botei o valor de FAD igual a zero aqui, eu descobri ele mais uma vez. E agora eu tenho somatório de forças em X igual a zero. E eu descubro, então, que FCD vale menos RDX. FCD vale menos 15 kN
ou seja, está comprimido. Agora eu ainda poderia pegar um nó C e fazer a mesma coisa, e para o nó C eu já conheço todo mundo. Eu sei quanto é que vale CD, eu sei quanto é que vale AC, e sei quanto é que vale BC. Esses caras todos somados têm que se anular, tá? Então eu deixo para vocês fazerem, mas a gente resolveu o nosso problema aqui com o método dos nós, descobrimos quanto é que valem todas as forças que agem sobre essa estrutura, tá bom? É um problema introdutório, sim, mas é um problema que mostra como que é a dinâmica de resolução desses problemas. Vamos adiante. Vamos fazer um de método das seções. Tá? Vamos fazer, então, o 436. Isso envolve um pouquinho mais de geometria, tá? Talvez vai demorar um pouquinho mais, mas nada demais também. Então, essa treliça aqui é uma treliça que tem um pino em A, um rolete em G, e ela é assim. Ela tem uma linha aqui. Estou desenhando no olho, tá? Não vai sair tudo proporcionalzinho, bonitinho e tal, mas vai ser o suficiente para a gente enxergar o que precisa enxergar. E a gente tem, então, essa situação. Aqui, essa linha de cima é uma linha reta que tem 30 graus abaixo da horizontal, e essa linha de baixo é outra linha reta que tem 10 graus abaixo da horizontal. Tá? E os nós são A, B, C, D, E, F e G. A gente tem cada um desses elementos, cada um dos nós de baixo aqui, está carregado com uma carga que vale L. Mesmo valor numérico, L, tal, em cada um desses nós. Tá? E as distâncias medidas na horizontal são iguais, tá? Para cada um desses triângulos aqui. Então tem D, D e D. E eu estou falando dessas cotas aqui, tá? Beleza. E a única informação geométrica que a gente tem. Então a gente quer determinar o quê? Como é um problema de método das seções, eu não quero resolver toda a treliça. Se eu quisesse resolver toda a treliça, eu resolveria ela através do método dos nós. Pegava nó por nó, ia propagando esses caras. Funciona, show de bola, beleza, tá? Mas eu quero saber quanto é que vale a força nos elementos BC, CF e EF. Essas são as incógnitas, tá? Gostaria de saber esses caras. Então, se eu estou interessado em coisas específicas, né, em pontos específicos da minha treliça, isso, logicamente, chama método das seções. Tá bom? Então, método das seções, o que eu tenho que descobrir? Tenho que descobrir onde que eu consigo cortar minha treliça atravessando esses pontos de interesse. Então, eu tenho que cortar a barrinha BC, tenho que cortar a barrinha CF e tenho que cortar a barrinha EF. Claramente, eu estou cortando aqui, certo? BC, CF, EF. Ao fazer o corte aqui, a gente consegue resolver o método das seções, tá? Qual dos dois lados da seção eu vou pegar? De novo, a brincadeira. Sou preguiçoso. Qual que é o lado que eu vou pegar? Vou pegar o lado para o qual eu não tenha que calcular reações de apoio, tá? Para que eu vou calcular reações de apoio sem necessidade? Se eu pegar o lado direito desse corte, não aparecem os apoios, e basicamente eu vou lidar apenas com eles, tá? Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Ao lado direito desse corte, a gente vai ter uma situação assim. Duas cargas L, né, desculpa. E aqui, ao fazer o corte, apareceram as forças que me interessam. A força de BC, eu vou sempre chutar ela na direção de tração, tá? Força de CF e a força de EF. Tá bom? Então, algumas coisas vão ser importantes para mim na resolução desse problema, tá? Vamos fazer o seguinte.
Vamos mostrar os ângulos desses triângulos, tá? Então, eu tenho 30 graus ali em cima e eu tenho 10 graus aqui embaixo. Percebe que eu tenho espaçamento igual entre esses triângulos, né? Então, eu tenho D, D e D. Então, de alguma forma, eu tenho que conseguir encontrar relações que me ajudem a definir quanto é que valem os demais ângulos desse camarada. Então, se eu tenho 90 graus, se eu tenho 30 graus ali para cima, fica claro que aqui eu tenho 60 graus, certo? Entre a vertical e a horizontal eu tenho que ter 90, então aquele primeiro ângulo ali é de 60 graus. Que mais que eu posso dizer desse meu amiguinho aqui? Aceito sugestões, tá? Tenho 60. Aqui, então, somando esse cara como um todo, então, daqui até essa linha eu tinha 90 mais 10, então esse cara aqui vale 100 graus. Então eu tinha 60 lá em cima, 100 graus, e o triângulo completo, ADG, então aqui só pode ter 20 graus também. Certo? Então tá, então eu tenho 20 graus, tenho 100 graus ali, e vamos encontrando o restante desses caras ali como um todo. Então eu tenho 20 entre eles. Será que isso já não é suficiente para mim? Porque eu já sei o ângulo. Acho que não precisava nem ter achado esse de 20 graus, né? Na verdade, eu preciso saber qual que é o ângulo dessa barra CF. O ângulo de 20 graus ia sair para o complemento, né? Se um era 30 e o outro era 10, ele estava ali no meio, no meio. Eu preciso saber quanto é que vale esse ângulo de CF. Quanto é que ele vale? Então, vamos achar uma forma de encontrar esse cara. Qual que é o raciocínio que a gente pode fazer? 20... Tá levemente inclinado. Então, perceba. Esse ângulo de 100 graus que eu marquei ali é o mesmo ângulo que aparece aqui e é o mesmo ângulo que aparece aqui, né? 100 graus e 100 graus. Então, eu tenho 20, 100, aqui tem os mesmos 60, né? O 60 que está ali, está aqui também e está aqui também. Tá? O que mais que eu posso dizer? Então, se eu tenho 60, L... Basicamente, estou querendo descobrir esse ângulo aqui. Eu vou marcar ele em azulzinho. Se eu descobrir esse ângulo aí, eu tô bem, né? Tô bem na fita. Então, o que eu posso fazer com esse ângulo ali? Vamos pegar um triângulo BC. Esse camaradinho aqui está a 10 graus do lado de baixo. Tá me faltando ver alguma coisa, gente? Dá uma luz aí. 10, 30, 60, 60, 60. Esse cara ali é 60. Alguém teve alguma ideia? Tenta. Tá, dá para fazer uma coisa aqui, ó. Por, por indução, na verdade, tá? Vamos olhar o primeiro ângulo, o primeiro triângulo. O primeiro triângulo é um triângulo
BG. O segundo triângulo que eu vou olhar é o triângulo BC e F. E o último triângulo que eu vou utilizar é o CD e E. Professor, Pois não. ali, ó, do ponto G pra frente ali é 10 graus, né? Uhum. Aí dá pra saber que tem os 90 graus ali, você descobre aquele outro pedacinho ali, não descobre? Onde que tem 90 graus, desculpa? Tá vendo aquele tracejado do 10 graus? Sim. Se colocar ele pra frente e gerar um outro triângulo ali, você não descobre aquele outro pedaço lá embaixo? É, mas é que ele corta aqui em cima, né? Foi o que eu tava tentando fazer. Eu não sei a que altura que ele corta. Então, mas o importante é saber o ângulo, não é? Mas eu tenho que Ah, saber o ângulo dessa linha aqui. Dessa linha CF. não, eu digo, ali ele vai ficar perpendicular. Ó, então, deixa eu te mostrar o que eu tô falando, aí depois a gente tenta ver se a gente chega na mesma conclusão, pode ser? Tá. Então, olha só, a gente tem esse cara aqui, a gente sabe que a altura de cada um desses triângulos é D. E a angulação dessa linha de cima é sempre a mesma, né? Então, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte, essa angulação é constante, para esse mesmo D, essa linha tá progredindo sempre da mesma quantidade. Não tem outro, né? A diferença de ângulo que eu tenho desse ABG para cá vai ser a mesma que eu tenho de cá para lá, tá? Então, se eu sei quanto é que vale esse cara ali no triângulo ABG, e eu sei quanto é que ele vale aqui no triângulo CDE, esse ângulo aqui vai ser a média desses dois. Tem que ser. São três triângulos que estão progredindo um em função do outro, como eles têm exatamente o mesmo tamanho. Tá? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto é que vale esse ângulo aqui, em ABG, porque esse cara aqui eu já sei que vale 100. Tá bom? Esse ali eu já descobri que vale 100. Tinha 20 ali embaixo, né? Com 60 ali de cima, esse cara ali vale 100. Esse cara aqui que eu tenho que descobrir quanto é que vale. ABG. O que eu posso falar sobre ABG? Eu tenho um triângulo de 60 ali em cima, com altura de D. Estou falando alguma besteira? Isso aqui não tem que ser um triângulo equilátero, gente. Vamos ver se a gente consegue achar deduzir esse cara de alguma forma possível. 30, 100, 90... Sim, né? Porque olha só, eu tenho essa linha de 30 aqui. Entre essa linha inclinada e a horizontal eu tenho 30 graus ali. Entre essa linha horizontal que eu passei a partir de G para o lado de cá, eu tenho 30 graus aqui também. Eu tenho 60, 30, 90, aquele ângulo que você estava falando, né, Wesley? Os 90 ali. Com aqueles 10 de baixo, dá os 100 que eu precisava de antes. Mas observa que essa linha que está sendo cortada aqui está sendo cortada por esse mesmo cara aqui, não é? Rapaz, achei que tinha achado um triângulo equilátero bonitinho aqui, mas pelo jeito também não. Nossa senhora, tô enferrujado, gente. Se esse cara ali fosse um triângulo equilátero, resolvia tudo, né? Porque 60, 60, 60, daí passava de 60 para 100 e esse outro cara aqui era 80. Eu tenho que provar que esse cara aqui é 80 graus. Eu acho que ele é 80 graus, mas eu não achei ainda forma de provar que a ABG é um triângulo equilátero. O que dá para fazer aqui? Bom, eu até consigo achar algumas coisas desse triângulo, né? Vamos lá. Triângulozão grande. De D vindo para baixo a 90 graus. D, A, aqui é 60. Aqui embaixo eu tenho 3D. Aqui eu tenho 30. Então, essa distância aqui é 1,5D.
Isso me ajuda em alguma coisa? Ou bulhufas de novo? Não é 1,5D, né? Isso aqui é metade da hipotenusa, né? Caraca, mano. Eu me perdi aqui no meio do caminho. Wesley, vamos lá. Me ajuda. O que você achou ali? O que era os 90 graus? Eu ainda não fiz o que você queria, né? Não, ia acabar na mesma coisa que você não tem como descobrir aquilo ali. Tá. Aquela diferença do 100 ali não. Pois é. Tá, tem esse ângulo ali. Dentro dele mora outro, esse ângulozinho menor, que tem a mesma base 3D. E esse cara aqui, o vértice é o G. Tá. Então, quanto é que vale essa altura? Esse cara ali vale 10. Alturinha G, vou chamar esse cara aqui de H, tá? Então, GH vale tangente de 10. Tangente de 10 é GH dividido por 3D. Então, tangente de 10 vezes 3D dá o GH. AH vale quanto? Vale tangente de 30 vezes 3D. Certo? Então, vamos lá, vamos isolar. O que eu posso isolar aqui? Vamos isolar os 3Ds, né? Então, ficou GH é igual a H dividido, esse cara dividido por tangente de 10 e esse cara dividido por tangente de 30. É isso, dá 3D igual a 3D. Mas era bom eu ter um determinado valor de alguma coisa, né? Então, vamos lá. 10 tangente. Quanto é que vale isso? Tangente de 10 é 0,17 vezes 3. Isso dá 0,53. 0,53 vezes D. Depois, 30, tangente, vezes 3. 1,73. Então, esse camaradinho de A até G vai ser um menos outro, vai ser AH menos GH. Então, a gente tem que esse cara vale isso menos tangente vezes 3. Isso aqui deu 1,2D. Pois bem, então temos a base desse outro triângulo aqui é D. Eu quero saber quanto é que vale esse lado. Esse cara aqui eu já sei que vale 1,2D. Tá? A até G. Preciso descobrir quanto é que vale AB. Com certeza deve ter uma maneira muito mais fácil de achar essas coisas, tá? Eu estou meio perdido aqui, vamos na grosseria mesmo. Então, 60 graus, eu quero descobrir quanto é que vale a hipotenusa desse carinha ali que tem base D, e eu quero saber a hipotenusa. Então, AB vale D dividido pelo seno de 60, certo? Seno de 60 é D dividido por AB, então troco as posições de seno de 60 e AB, chega nesse valor. Então, 1 dividido por seno de 60 dá igual a 1,15. Putz, daí lascou. Se tivesse dado 1,2, a gente sabia que era um triângulo equilátero. Tinha 1,2, 1,2, 1,2D em tudo, né? Mas não fomos felizes nessa situação. O que é o meu ponto, tá? Só deixa eu explicar a parte que eu quero explicar para vocês. A gente está perdendo um tempo violento com trigonometria, com alguma coisa que eu não estou enxergando. Com certeza é bobeira, tá? Se vocês enxergarem, me digam aí, porque eu vou ficar aliviado, mas se não, seguimos adiante de qualquer forma. Então, olha só, para essa seção que eu tenho aqui, eu consigo determinar esses caras facilmente, se eu souber quanto é que vale o ângulo deles, fazendo o seguinte. Eu posso fazer somatório de momentos com relação ao ponto F. O ponto F está fora dessa seção, ele está aqui, né, onde eles se cruzam, ponto F. Isso faz com que não apareça nem FF e nem FCF.
somatório de momentos com relação a esse cara é igual a zero, a gente descobre quanto é que esse cara vale. Tá? A gente vai ter FBC vezes uma determinada quantidade, que a gente vai ter que saber quanto é que vale, né? A gente vai ter tanto a componente x quanto a componente y de FBC possivelmente agindo. Na verdade, só a componente x, né? Olha só, se eu desloco a FBC para cima, eu vou ter FBx aqui, FBCx, e o FBCy, como eu posso deslocar ao longo da linha, percebe que eu consigo deslocar até o ponto B, por exemplo, né? E FBCy vai estar alinhado com o ponto F. Tá? Então, eu sei que FBCx vezes essa altura desse triângulozinho que a gente tem aqui, tá? A distância entre BF. Isso fará essa estrutura girar no sentido anti-horário, então é positivo. E a estrutura giraria no sentido horário por conta das duas forças de L, e com relação ao ponto F, os braços de alavanca são menos D vezes L e menos 2D vezes L. Uma dessas forças tem braço de alavanca D, a outra dessas forças tem braço de alavanca 2D. Somando esses caras todos, eu vou descobrir quanto é que vale FBCx. Vai ter um determinado valorzinho ali. Beleza. Então, achei, fazendo somatório de forças com relação ao ponto F, achei quanto é que vale FBCx. Agora eu posso fazer somatório de momentos com relação ao ponto C, igual a zero. Por quê? FCF e FBC passam pelo ponto C. Então, com isso, a gente vai descobrir quanto é que vale FF. Vai ter um determinado valorzinho. Vou descobrir quanto é que vale FBCx, com a trigonometria eu acho quanto é que vale FBC. Depois, somatório de momentos com relação a C, eu descubro quanto é que vale FF. E depois eu posso escolher uma somatória de qualquer coisa, somatória de forças em X igual a zero. Eu vou descobrir quanto é que vale o FCF, uma vez que eu saiba quanto é que é aquele ângulo maldito aí que a gente não está achando, tá? Então, a gente acabou fugindo, falando de trigonometria, um tempão perdido aí em trigonometria, e o que eu queria mesmo é mostrar como é que a gente montava esse problema, tá? Então, o que a gente precisa saber para resolver esse problema? O ângulo de BC a gente já sabe que ele está inclinado de 30 graus com relação à horizontal. O ângulo de FEF a gente já sabe, ele está inclinado de 10 graus com relação à horizontal. A gente precisa saber qual que é o ângulo de FCF, esse ângulozinho azul que está marcado ali, tá? Então, vocês podem... Deve ser super simples, tá? Perca um tempinho aí para achar quanto é que vale esse negócio, eu que me perdi ao longo do caminho. Mas esse é um exemplo de como que a gente resolve o método das seções, e com apenas 3 coisinhas, tá? Somatório de momentos em F, somatório de momentos em relação a C, e somatório de forças em X ou em Y, a gente mata a charadinha desses 3 caras, sem nem ter feito somatória de cálculo de reações de apoio, tá? Isso que é mais legal. Professor, Diga. ali, no ponto G ali para aquela parte do 10, você tem como saber o ângulo, né? É 80 ali, né? Qual? Do G até o 10 graus ali. Do G até o 10 graus... Aquele ângulo ali é 80, né? É 100, né? Que ele é 90, entre a vertical e a horizontal dá 90, mais os 10 para baixo deu 100, por isso que eu marquei o 100 ali. Não, eu digo do G até o onde está marcado 10 são 80 graus, né? Rapaz, tô perdido aqui. Aqui? Não, fora do triângulo. Tá, aqui é 80, sim, 80, isso, beleza. Aí você consegue descobrir, então, o ângulo lá embaixo, né? Vai ser 90 mais 80... Vai ser 10 graus ali embaixo, né? Isso. Esse 10 a gente já sabia, né? Que o 10 é o mesmo daqui de cima, né? Então, só que se você deslocar ele ali para cima, mantendo o mesmo ângulo, você sabe que a parte de fora do F ali vai ser 10 também, né? Aqui? Ou não? Aqui tem 10. Isso, só que embaixo dele, né? Não, né? Aqui dentro tem 10, né? Se eu tivesse uma horizontal aqui, Wesley, aqui teria 10. Mas não tá na horizontal. O FCF tá inclinado, entendeu? Não, sim, mas, por exemplo, essa linha do 10 que você fez, se você fizer... tá, entendi. Ele não tá na horizontal. Se ele tivesse na horizontal, lindo. Era 10, beleza. Mas não tá na horizontal, justamente. Ele tá um pouquinho para cima.
Cara, vai ser super fácil. Eu tenho certeza que vai ser super fácil, mas agora eu não tô enxergando. E a gente já chegou no nosso horário, né? 6h50. Eu não queria manter vocês mais, por isso eu foquei nesse. Foquem nisso aqui, tá? Isso aqui que é a matéria de hoje. O resto é trigonometria e um professor capenga que não tá enxergando o que deveria enxergar. Brinquem ali, vamos achar esse ângulo, não vai ser difícil fazer. Eu tinha a impressão pelo menos, que ABG tinha que ser um triângulo equilátero, mas não consegui provar. E na hora que eu fiz as contas, não deu um triângulo equilátero. Então tem que pensar um pouquinho mesmo. Tem várias coisas que a gente pode utilizar, por exemplo, olha só, como é uma progressão de triângulos, tá? Se vocês quiserem ir embora, fiquem à vontade, tá? O que a gente está falando aqui é só para a gente tentar não dormir com esse negócio na cabeça, tá? Então, eu não sei quanto é que vale AG, por exemplo, mas eu sei que esse cara vai reduzindo progressivamente até zero. Todas as linhas verticais, então eu tenho AG, BF, CE e o ponto D. Vocês percebem que tem duas linhas. Tem uma linha aqui em cima e tem uma linha ali embaixo. Então, como esses dois caras estão em linha reta, esse cara é uma progressão, é uma evolução desses caras ali. Então, talvez com isso a gente consiga desenrolar alguma coisa, entendeu? Se eu tenho entre 0 e o valor ali que eu descobri quanto é que vale entre A e G, eu sei quanto é que vai valer B e F, e eu sei quanto é que vai valer C e E. CE. E daí, com esse valor, eu sei quanto é que vale CE, talvez eu consiga descobrir quanto é que vale, né? Se eu sei CE e eu sei quanto é que vale D aqui embaixo, qual que é o ângulo que eu descubro com isso? Eu descubro quanto que falta para 10, olha só. Com esses dois caras eu descubro aqui. Ah, não descubro porque o C, maldito, o C é maior do que ele, né? Gente, não sei se vale a pena a gente ficar conversando, que eu claramente me perdi aqui no longo do caminho. Professor, volta só um pouquinho ali. Volta. Pra onde? Só na imagem de cima. Aí? Isso, só. Porque ali, ó. Ali no ponto E. Uhum. Você sabe que ali tem 10 graus, né? Sim. Aí você não descobre ali quanto que sobra no F ali? Então, é que CF não tá na horizontal, cara. Esse é o Não, ponto. não, sim, mas, por exemplo, pensando para baixo, Hum. traça uma horizontal do ponto E até a linha do F ali. Opa. Aqui, assim? Isso, ali você sabe que tem 10 graus, não tem? Aqui tem 10 graus, sim. Ali, esse F, o F, ele não tá entendi, esse F não tá na horizontal, a linha do F não tá na horizontal, né? É isso? É que CF está acima da horizontal. Assim, eu consigo descobrir. Eu sei que isso aqui é 80 graus. Aqui em cima. Em cima do númerozinho F ali é 80 graus. De F até a horizontal eu tenho mais 10. Beleza. Mas eu tenho uma distanciazinha entre a horizontal aqui em cima, que essa distanciazinha aqui que eu não sei quanto é que vai. Ah, eu não tinha visto esse pontinho. Então essa distanciazinha ali que tá me quebrando as pernas. Gente, é triste assim, de vez em quando acontece. Vamos Não tentar isso. acontecendo na prova. Sim. Não, mas se você me montar todo o problema e disser, cara, a única coisa que eu não achei foi isso, tudo bem, não vamos matar ninguém, né? Tá? Mas então, a solução do método das seções é isso aqui, é só essa partezinha aqui. Somatório de momentos em F, somatório de momentos em C, somatório de forças em X ou Y, resolve o problema. O resto é trigonometria que a gente deveria estar enxergando, mas não tá, tá? Como já deu o horário, eu vou encerrando a gravação aqui, senão vai ficar muito longo para todo mundo, tá? Peço desculpas pro pessoal que não estava ao vivo e ficou assistindo até essa hora achando que ia ter alguma resolução do problema e pelo jeito não rolou. E daí quinta-feira, então, vocês têm a prova, né? Conforme combinado. As instruções gerais já estão lá no Moodle, né? Mas ainda não tem a prova, não está aberta a prova ainda. E daí segunda-feira que vem a gente volta, e daí a gente volta a falar, como eu tinha falado no começo da aula de hoje, sobre tópicos do nosso programa, conteúdo programático. Vamos falar sobre métodos de energia e primeiro sobre métodos de energia e depois a gente vai falar sobre cinemática de corpos rígidos. Daí com isso a gente vai vencer o nosso conteúdo programático, tá bom? Se eu tiver alguma brilhante ideia, que é provavelmente o que vai acontecer, provavelmente eu vou dar banho na minha filha e vou ter, putz, era isso, e daí eu volto aqui, rabisco e aviso para vocês que eu rabisco a solução correta, tá bom? Valeu, gente!
Professor, obrigado, hein? Até mais, desculpa aí. Tranquilo. Acontece, gente, acontece. Eu também não enxerguei. Falou. Até mais, professor. Falou, Wesley, obrigado.